todos que quando Deus criou o homem, ele separou em várias filas e distribuiu para cá, sabedoria para um, inteligência para outro, carisma para o outro. Eu estou aqui com um convidado hoje que certamente passou por várias filas. É um grande amigo que eu trago hoje para conversar comigo. Está começando mais um Não Almoce Sozinho com Mauro Cruz. Mauro, prazer te receber aqui. Fico muito lisonjeado. A gente tem uma pessoa que eu admiro já há anos e recentemente a gente passou a ter um convívio muito próximo. Aí fui conhecer ainda mais e admirar ainda mais o cirurgião que eu já conhecia, né? E esse poeta, esse cara que está... Sabe aquela mesa que quando o cara está, todo mundo quer estar em volta das boas histórias, um conhecedor de sommelier de cachaça de primeiríssimo, aí prazer te receber aqui. Olha, é um prazer muito grande também, eu tenho acompanhado desde o primeiro Não Almoce Sozinho e acho que você é um excelente comunicador, mesmo seus vídeos sem ninguém, você prende muita atenção. Em primeiro lugar, eu quero começar agradecendo essas palavras que ele disse aqui. Porque essas palavras eu retorno para o meu xará, né? Nós somos xará duas vezes, né? Mauro César, eu sou Mauro César e ele é Mauro César. Ele Cavaca e eu Cruz, né? Então, mas só aí a diferença. No resto, até que parecemos bastante. O Mauro é uma pessoa de muito conteúdo e de muita simplicidade. É o que eu tento ser, buscar conteúdo e também buscar sempre a simplicidade. Cara, eu trouxe uma colinha aqui, porque seu currículo é extenso, para falar um pouquinho do que o Mauro Cruz já fez e já realizou, e eu acho que a gente tinha que começar no café da manhã aí, tá? Você é especialista em ortodontia, né, em cirurgia maxilofacial, pós-graduação em fisiologia oclusal, mestre em odontologia, doutor em odontologia. São vários aí os artigos publicados, livros, você tem um livro aí a respeito de livro científico, né? Regeneração guiada e tecidual. E além de tudo isso, é um grande escritor, um grande poeta, com livros aí publicados para o público infantil também. Eu queria saber primeiro, quando surgiu a odontologia na sua vida, como é que foi esse gosto aí por esse caminho aí da odontologia. Depois nós vamos falar um pouco dessa parte que eu adoro, que é a literatura. Então, essa parte de odontologia, eu tenho muita satisfação de falar, agradeço a sua pergunta nesse sentido, porque uma pessoa que eu sempre gosto de reverenciar é a memória do meu pai. Meu pai foi um lutador e começou numa época muito inicial da odontologia, era um profissional, vamos dizer assim, não formado, praticava a odontologia de fazenda em fazenda, levando equipamento em cima de lombo de burros e... Você é natural de Miraí? Meu pai é de Muriaé e eu também daquela região, sou de Santo Antônio do Glória, pertinho de Muriaé. E a história começa por ali. Meu pai era um lutador intenso, né? Ele fez faculdade, fez 3 cursos de pós-graduação, ele começou como um dentista prático, fazendo prática mesmo, sem estrutura. E quando ele entrou na faculdade, ele tinha um conhecimento profundo de anatomia, de fisiologia, de livros que ele comprava e estudava. E aí, meu pai criou uma história. Para você ter uma ideia, quando, no final da vida, meu pai tinha dado aula em 6 países, inclusive na Europa. No Brasil, ele deu aula de norte a sul e tinha graduação e 3 pós-graduação. Então, isso tudo refletiu na nossa família. E, então, nós temos muita gente na área, né? Então, praticamente eu tenho 3 irmãos na área, meus 2 filhos, os primeiros 2 filhos, a minha caçula agora também está na área de saúde, fazendo medicina. E qual a idade, sua caçula? Está com 21 anos, está no meio do curso de medicina. E a minha filha é cirurgia maxilofacial, meu filho também é cirurgia e ortodontia. E o meu sobrinho, filho do meu irmão, Fernando, que até você tocou no nome dele aqui um pouco antes da gente começar esse bate-papo, também é odontologia. Então a gente tem uma história, uma tradição muito grande. Meu pai começou a clínica dele em 1950. Então nós estamos com 74 anos de tempo de clínica na odontologia. E essa trajetória culminou com, além da clínica, um centro de pesquisa que chama-se Clinest, nosso centro clínico de pesquisa,
que tem hoje 175 trabalhos publicados. Esses trabalhos foram publicados pela nossa equipe, todo o grupo, a equipe. Esses trabalhos são publicados alguns em revistas brasileiras, revistas nacionais, mas muitos em revistas internacionais chamadas Qualisum, pelo MEC. Quer dizer, é uma revista que é muito difícil publicar. Então, isso leva o nome do Brasil lá para fora. E, inclusive, uma dessas revistas me convidou há alguns anos, há 16 anos eu sou revisor deles, faço revisão para essa revista que é o JOME, que fica em Rochester, nos Estados Unidos, Minnesota, e dentro daquela famosa clínica Mayo, foi criada pela Mayo Clinic, Sim. que é uma referência na medicina, odontologia no mundo inteiro, né? E a revista deles também é uma referência incrível. E a gente tem trabalhos publicados lá, e depois de vários trabalhos publicados, eles me convidaram para ser revisor. Bom, e aí, meus filhos, meu sobrinho e a equipe dão aula no Brasil inteiro também, de norte a sul, deram aula fora do Brasil, em vários países. E, finalmente, com o meu filho, minha filha e o meu sobrinho, nós, junto com 2 pesquisadores do Peru, nós ganhamos um prêmio Raton de pesquisa, que é considerado o maior prêmio de pesquisa em odontologia no mundo, dado por uma instituição americana. Específica? É uma pesquisa... Por que nós ganhamos esse prêmio? Porque é uma pesquisa muito sólida. Foi um trabalho, você ganha com um trabalho, né? Aí foi feito um trabalho, esse trabalho foi apresentado num congresso da IADR, que é a International Association of Dental Research, é uma instituição de pesquisa na área. E aí, entre vários trabalhos que neste ano que concorreram, o nosso ganhou o prêmio Raton. Raton é o nome de um pesquisador americano, Edward Hayton, que ficou, assim, foi um cara que deixou marcas na ciência. Então criaram um prêmio com o nome dele. E a gente tem muito orgulho de dizer isso. Não é pela gente, ô Mauro, né? É porque isso é a intelectualidade brasileira, entendeu? Nós estamos fazendo alguma coisa que representa um país inteiro. Marcando realmente... que representa toda a intelectualidade, né, do Brasil, né, representado lá fora. Né? Sim. E a ideia do Não Almoce Sozinho justamente é trazer pessoas que não vieram a esse mundo a passeio, não. Vieram para fazer diferença aqui, você é um deles realmente. Isso está fazendo a diferença grande, associando o seu negócio com algumas coisas que eu até te disse hoje, né? Você acrescenta pitadas de sabedoria e de educação e de autoajuda nesse programa que você está fazendo, quer dizer, nessa quadro que você criou dentro do canal. Né? A ideia é realmente porque o empreendedor, de modo geral, é um pouco solitário ali. Então, a gente, de alguma forma, se pudesse se ajudando, se fortalecendo aí, sempre é bem-vindo. E com tantos artigos publicados, com tantos prêmios aí, e essa veia literária da poesia, essa paixão pela literatura infantil, infanto-juvenil, quando surgiu, você sempre gostou de escrever? Com certeza sempre foi um leitor contumaz. Você sabe que nós somos da Academia Rio Branco. Então, eu sou um incentivador das pessoas começarem a escrever. Mas escrever não é tão difícil quanto parece. E eu sempre escrevi a área científica. E aí eu comecei a contar história para meus filhos, os 2 primeiros, né? O Silvio e o Gustavo. E aí, quando à noite eu pegava na mãozinha deles e contava história, mas sempre as mesmas histórias, né? Chapeuzinho Vermelho, né? O Lobo Mau lá, vamos dizer assim, os 3 porquinhos, e aí foi evoluindo para histórias maiores, da Branca de Neve e tudo. Aí um dia eles começaram, papai, por que você não conta outra história? Essa história a gente já sabe. Aí eu comecei a variar dentro da história que eu já contava. Eles falaram assim, não, conta outro tipo. Aí eu comecei, eles me incentivaram nesse sentido. E aí eu comecei a criar na minha mente personagens e algumas histórias. E comecei a contar para eles. E à medida que eu contava, esse personagem foi enriquecendo, ganhando foi crescendo, outras. E eu fui criando todo um cenário, né, de infantil, de imaginação para criança. Aí um dia, lá em casa, eram umas 11 horas da noite, eu estava com o Eliardo França e a Mary França, que são 2 grandes escritores daqui de Juiz de Fora, que publicaram fora
no Brasil e tudo. E eu contei essa história para o Eliardo. O Eliardo falou assim, Mauro, por que você não escreve isso? Eu falei, porque eu não sou escritor, não sei escrever. E aí ele falou assim, não, tu escreve do jeito que você contou. Bom, o Eliardo foi embora naquela noite, e naquela noite eu escrevi um livro que chama O Riacho, que era o personagem que eu tinha criado. E escrevi o livro todo, até de manhã, não dormi. Fui escrevendo. Só que, claro, eu demorei 1 ano e meio a poder publicar o livro, porque eu trabalhei o livro, eu fui lapidando, né, e fui trabalhando o livro. Mas o livro nasceu ali e nasceu disso. Então, eu participo de projetos pedagógicos na literatura com várias escolas em várias regiões do Brasil, especialmente aqui na Zona da Mata. Então, eu participei de um projeto que chama-se Escrevendo com o Escritor, para a gente ensinar as crianças a escrever. Incentivando a... inclusive patrocinado pela Energisa, entendeu? Do Centro Cultural lá de Cataguases. E aí, eu dizia isso para as crianças. Aí, quando a gente tinha que conversar com as crianças, foi durante a pandemia, Mauro, e a gente tinha que ensinar as crianças a escrever. Eu falei isso para elas. Aí eu peguei um caso, por exemplo. Você está saindo de bicicleta e você foi lá e tomou um tombo. Se você chega em casa, como é que você fala para sua mãe? Conta. Do jeito que você conta para sua mãe, você escreve contando para sua mãe no papel. É o professor aí. Poxa, surgiu cada texto inacreditável. Agora, na academia, eu estou falando com o Luiz Alfeu. O Luiz Alfeu tem histórias maravilhosas. Na verdade, a academia, daqui a pouco nós vamos falar especificamente sobre a academia, porque é algo impressionante. Aí ele tem histórias do pai dele. Eu falei, escreve exatamente o que você está me contando, do jeito que você está contando aqui na academia, conte no papel. Então a literatura começou comigo assim. E depois, claro, a gente vai aperfeiçoando, você pega técnicas, né, para você, vamos dizer assim, motivar melhor as crianças, né? Para aprender. E aí eu comecei a colocar nos meus livros muita coisa pedagógica, junto com as histórias. Então, por exemplo, muitos conhecimentos junto com a história. Então, vou aproveitar e fazer o seguinte. Eu trouxe uns livros de presente aqui para o meu xará. Não sei se você sabia, a gente tem aqui uma biblioteca. Então, vários livros, vários autores aqui também. Pessoa que está sozinha, às vezes quer tomar um cafezinho, ler um livro, passa a tarde aqui. Então, eu não sabia disso. Esse aqui é uma versão nova do primeiro livro que eu publiquei, O Riacho. Uma versão para criança. Ele é bilíngue, porque agora eu estou escrevendo sempre bilíngue. Eu tenho 3 netinhas que moram nos Estados Unidos. Lindas, por Então, estou escrevendo, muito obrigado. Estou escrevendo em português e inglês. Esse livro saiu pela editora Flamingo, foi publicado simultaneamente no Brasil, Portugal, ela é portuguesa, Cabo Verde, Angola e Estados Unidos. Então, trouxe esse primeiro aqui, que é a versão para criança mais jovem, do meu primeiro livro. Publicação. Trouxe também o livro Mar e Sertão, que não é para criança, que é para adulto, é uma brincadeira de cordel, uma poesia de cordel. Oi, com dedicatória aí para a família Sublime aí. Para a família Sublime. Obrigado, vai estar na nossa biblioteca e quem está nos assistindo aqui vai poder conferir essa obra aqui do Mauro Cruz, tomando um cafezinho aqui na nossa biblioteca Sublime. Esse é o de literatura de cordel aí, né? Mar e Sertão. Esse conta... E aí você tem a versão aqui, né? Tem uma versão que é realmente de cordel. Então, uma versão mais de luxo, vamos dizer assim, né? E esse livro aqui, Mauro, é o Viagem ao Polo Norte, que é um dos livros que eu publiquei, mas eu só queria chamar a atenção o seguinte. Por exemplo, é uma aventura de uma menina que mora numa floresta e ela nunca tinha ouvido falar de Papai Noel. Aí, de repente, um taxonomista procurando plantas novas e animais novos na floresta, fica conhecendo essa menina. E aí conta para ela sobre o Papai Noel, ela fica encantada. Mas ela ao mesmo tempo fica triste porque ela nunca ganhou um presente de Papai Noel e nem nunca conheceu o Papai Noel. Daí ela estava muito triste na floresta, os animaizinhos todos tristes também com ela. E um falcão, que é uma ave peregrina que faz sempre esse trajeto dessa região nossa, vamos dizer assim, para o Polo Norte todo ano e volta, ele falou, eu posso levar essa menina no Polo Norte? E aí começa a aventura, ela encontra com a fada das aves, que dá uma palavra mágica para ela. Aliás, quem me ensinou a palavra mágica foi uma lagartixa,
E essa lagartixa é o outro livro que eu publiquei, mas eu quero chegar num ponto aqui, o seguinte. Aí essa menina viaja nas costas do Falcão e vai ao Polo Norte, conhece o Papai Noel, fica muito feliz, mas tem uma bruxa que não deixa ela ir. Acontece milhões de coisas, tem um dragão malvado, tem um monte de bichinhos malvados que vão contra, entendeu? Que eles estão enfeitiçados pela bruxa. Bom, enfim, ela vai, volta, acontece maravilha. Só que nesta aventura, a gente introduziu uma série de coisas. Então, a primeira coisa, por exemplo, as crianças aprendem aqui a classificação binominal de Linneu. Então, logo no início do livro, o taxonomista ensina para a Vitória, que é a menininha, a classificação binominal de Linneu, entendeu? Então, tem a classificação toda. E a criança já começa a ser educada, a aprender sobre isso, entendeu? Então, aqui, por exemplo, a classificação binominal, né? Do homem, por exemplo. Né? Então, homo, que ramo, coisa, depois gênero e espécie. Bom, não dá para falar então, tudo. Mas, enfim, a criança aprende isso aqui no meio da aventura, do que o taxonomista ensina para ela. Aí, depois, durante o livro inteiro, todo animal que eu cito, ou todo ser vivo, entendeu? As árvores, os animais, eu uso a classificação binominal, o nome comum e o nome científico. Aí a criança vai gravando. Despertando. Aí a criança aprende também nesse livro a ave símbolo do Brasil, a árvore símbolo do Brasil, entendeu? O Cyclaola flaviolensis, que é o canarinho amarelo, esse canário que canta, sim, ela fica sabendo como que ele é, tudo a respeito disso. E tem uma coisa importante, que o livro ensina, por exemplo, lendas indígenas e a importância do Tupi-Guarani no nosso português. Por exemplo, português de Portugal e português do Brasil são a mesma língua e eles são regidos pela mesma gramática. Só que em Portugal não tem influência do Tupi-Guarani. Então, Portugal não tem carangola, Itapemirim, Itaoca, onde que o Sérgio fica. Essas palavras não existem lá em Portugal. Então, a criança aprende a importância da influência da língua Tupi-Guarani no português do Brasil. Português. Aí eu pergunto para as crianças aqui, por exemplo, qual a marca de carro famosa, inglesa, perguntar para todo mundo que está aqui, ó, que é Tupi-Guarani? A marca de carro inglesa famosa que é Tupi-Guarani. Que o nome é em Tupi-Guarani. Vou dar uma dica, hein? Inglesa. Não, já falei, né? Já tinha falado. É jaguar. Jaguar é uma palavra Tupi-Guarani. Então, esses livros, é isso que eu quero finalizar, é dizer o seguinte, todos esses livros têm sempre uma pegada pedagógica, que a criança vai aprendendo isso daí. Eu espero que as crianças aqui na Sublime deem uma folheada, pelo menos, nesses livros aqui, junto com os outros que ele tem na biblioteca. Com certeza. Isso é muito bom para as crianças. As crianças de todas as idades. Eu já fiquei curioso, já vou ler hoje esse aqui, Viagem ao Polo Norte. Eu vou te fazer um pedido também. Com certeza as pessoas que estão nos acompanhando também ficaram curiosas. Queria deixar isso aqui na nossa biblioteca. A gente consegue um exemplar para sortear para quem estiver acompanhando a gente, interagindo. Vai ser um prazer, um sorteio aqui da Sublime, um livro meu. Me sinto meio honradíssimo com isso. Vai ser um grande prazer. Então vamos. Já está dado. E hoje eu vou com certeza ler. Aqui a gente vai. Se quiser beliscar, você está acompanhando aí Então, quero aproveitar e dizer o seguinte. Vinho mineiro, quem eu fiquei conhecendo através do Mauro Cavaca, através da Sublime. E cada dia me surpreendo mais. Agora me serviu um signature aqui. Signature is. Olha, o vinho é uma Marcelo vai completar aí para você. Se quiser beliscar, já nós vamos trazer nosso almoço. Uma delícia, encorpado. Eu não me canso de dizer que o mineiro sabe fazer queijo, pão de queijo, cachaça, mas tem feito vinhos como ninguém. E especialmente a Casa Geraldo aí é uma excelente opção até para passear. A gente pode qualquer dia combinar e levar a turma da Academia Rio Branco. Lá. Falar na Academia Rio Branco. Infelizmente no dia eu não pude comparecer na sua posse, mas já estava lá há alguns anos e é um dos grandes presentes. Mandou uma torta sublime que estava sublime de presente. Eu estou há alguns anos lá e eu sou um cara de fé, me considero um cara de fé, e tudo que eu peço a Deus é sabedoria.
E ele me coloca dentro da Academia Rio Branco, que é um poço de sábios, e lá é uma diversão, e é algo diferente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da Academia Rio Branco. Você está lá há alguns anos já também. Então, eu sou um novato até, né? Perto dos nossos amigos que estão lá há 40 anos, né? Mas a academia é um resumo da convivência, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a coisa mais difícil da vida é conviver. Aliás, a arte da convivência é a arte mais difícil. E quanto mais próximo, mais difícil a convivência, né? É mais fácil conviver com o estranho do que com as próprias pessoas que a gente ama, sim, profundamente. Então, conviver é a coisa mais bela, mais fecunda que a gente tem na vida, mas é a mais difícil. A academia criou uma forma de conviver onde que você não tem regras nenhuma. E você simplesmente está lá para conviver. Só para olhar um para o outro, abraçar, falar coisas boas, brincar. Nós não temos obrigação de nada, nós temos apenas que fazer o nosso amigo do lado mais feliz naquela noite. E de fato, independente da cadeira que você senta, são sempre boas histórias, bons sorrisos ali, é uma turma muito especial realmente. Um brinde à academia. Eu acho que um brinde à academia. Eu acho que você tem uma missão aí Academia também. Rio Branco, um brinde. Academia aos acadêmicos. Você tem uma missão aí de colocar no papel também um pouco das histórias da Academia Rio Branco, né? Que são muitas, né? A gente ouve cada história lá e se não tem que registrar. Mas eu acho que haverá um tempo de... tudo tem o seu tempo de maturidade. O Mauro falou, eu já até comecei, já escrevi algumas coisas, né? Algumas crônicas, alguns contos sobre a academia que a gente ouve lá. Mas acabou que os compromissos do dia a dia, né, de outras coisas que surgiram, igual, por exemplo, inesperadamente, o ano passado, no início do ano, eu fui solicitado por 2 primos, já com 80 e poucos anos, aliás, um deles faz 83 sexta-feira agora, e nós vamos até comemorar com ele, da gente escrever um livro lá de Sereno, que foi lançado sábado agora. E isso me tomou todo esse tempo extra de trabalho. E em 8 ou 9 meses o livro ficou pronto. E é uma coisa difícil. E foi o livro que vocês publicaram agora, Um Sonho Realizado. Nós reunimos 10 autores. Então, nesse tempo é um tempo que não sobrou tempo para outras coisas, né, de literatura. Porque, afinal de contas, a literatura vamos dizer assim, eu faço por diletantismo, né? Mas eu trabalho direto, né? A clínica... Não para, né? A clínica, a fábrica, né? Eu estava falando da história do meu pai, e no final a gente criou um centro de pesquisa e nós temos uma fábrica de material, os materiais que foram desenvolvidos no centro de pesquisa. Nós temos hoje 70 patentes registradas de produtos que colaboram para o bem, né, dos profissionais, né, da saúde e para os pacientes. Sendo vendidos aí para o Brasil todo? A gente vende para o Brasil inteiro, até para fora. Para fora também. Fica ali no Rio Branco. Ali, antes do Carrefour, antes de descer para o Carrefour, a fábrica fica ali. É uma fábrica pequenininha, porque as coisas são todas pequenininhas. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que parece que você está entrando numa fábrica suíça. Está convidado a conhecer. Perfeito, certamente o convite é aceito aí. O Marcelo vai servir para a gente aí o nosso almoço. Hoje vamos de um risoto de fungo com filé mignon. Eu tenho certeza absoluta que será sublime, porque às vezes que nós provamos essa comida aqui desse grande chefe, foi maravilhoso, né? Uma vez a academia esteve aqui... Já. Por algumas vezes. Algumas vezes, mas uma vez que nós estivemos aqui, nós ficamos num salão. Isso, temos um salão de eventos aqui. Não, foi assim... Acho que dessa última vez você não teve... pós-carnaval, quarta-feira, né? Não. Nessa última não, Não tive. Porque sempre às quartas nosso encontro, né? A quarta-feira de cinzas da academia não abriu, teve uma turma que veio, Zé Rocha, que é outro contador de histórias também. Zé Rocha, uma figura, né? Grande figura. Aliás, eu ganhei muitos amigos novos, né? Como você, na academia, que eu já conhecia, figuras da cidade, que eu já conhecia, né? Por exemplo,
Você já conhecia há muito Sim. tempo, conhecia o Zé Rocha há muito tempo, mas nunca tinha estreitado os laços, Sim. né? E vários outros, nossa, isso não podemos nem citar Não nome, podemos né? citar. Foi muita gente boa aí. Mas vou citar um aqui que outro dia eu estava conversando com ele, um cara que eu admiro demais, que é o Valério Ribeiro. É o Valério, que é outro que tem lutador, grandes histórias impressionante. também. Impressionante. E o nosso Wilson Cid também, que é uma... Wilson Cid, outro dia eu acho que você... não sei se era aniversário, ele estava com... Você fez uma saudação para ele. Fantástica. Cada vez que você abre ali para saudar alguém ou para dar umas das suas tiradas... Mas eu acho que você exagerou. O Wilson Cid tem isso tudo, não é? Não, Wilson Cid. Wilson Cid eu tive o prazer de trazer, que foi meu quarto convidado aqui, quarto episódio. Assisti. E eu não canso de dizer para a filha dele, para Gisele Cid, que eu sou um fã incondicional. O Wilson Cid Eu estou do seu lado, não vou ficar nem na fila. Não vou ficar atrás, não vou ficar do seu lado. Nem fila não é, eu sou fã do Cid. Ele é uma pessoa extremamente culta, extremamente sábia, mas extremamente simples, extremamente humilde. Isso é uma coisa que eu admiro profundamente nas pessoas, entendeu? É uma verdadeira... Ele é um patrimônio. Eu falo para você, você é um patrimônio de Juiz de Fora, você é um pilar da nossa sociedade. Tenho a maior admiração e carinho por ele. Mas lá na academia, Xané, não posso citar nome, porque é um atrás do outro, são pessoas que eu me apaixonei. A gente cita, acho que em nome de todos ali, o Paulinho, o Paulo Eli, que é o orquestrador aí desses encontros aí, que trabalha muito bem para nos reunir sempre aí. O Paulinho doa uma parte da vida dele em função da academia, né? O César, por exemplo, é o tipo da pessoa, o tipo do presidente que dá total liberdade a todo mundo para fazer o que quer, né? O César Romero. Impressionante. E uma coisa que eu vejo lá, assim, a gente tem grandes personalidades que ajudaram na construção de Juiz de Fora, que tem um dedo aí na nossa história, na nossa trajetória, e todos muito bem, todos... e a amizade tem peso nisso? O convívio? Qual o segredo da longevidade? Eu me lembro que eu adorava encontrar com o seu Domingos Del Monte. O seu Domingos Del Monte... morreu acho que seus 88 anos, eu adorava ir à tarde, às vezes tomar um café com ele e ouvir as histórias. E ele me falava que o segredo dele tomava todo dia água com alho, botava o alho na água ali de uma noite para outra. Mas em estudos, inclusive, que assim, a amizade, né, o convívio diário prolonga a vida, os níveis de felicidade. Né? A amizade é assim, uma característica da convivência, né, humana, que é talvez, vamos dizer assim, o combustível da existência, né? O amor, a amizade, né, a doação, são propriedades, vamos dizer assim, colocar de forma física, né, são propriedades do ser humano, né, são qualidades do ser humano que engrandecem, né, e quanto mais você dá, mais você ganha, né? A grande característica é essa, igual o amor, né? Quanto mais você dá, mais você ganha. Você nunca perde doando, você sempre se enriquece, ganha mais. E a amizade na academia é uma coisa excepcional, né? A vontade aqui é de citar todos os nomes. Sim, e a gente, certamente você também convive em muitos meios diferentes, muitos grupos diferentes, eu tenho muitos grupos de networking também, mas a academia tem uma aura diferente. Academia tem. Exatamente, eu acho que é por isso. A gente não tem compromisso de fazer nada, né? A gente tem apenas... Eu quando vou à academia, o que eu quero é abraçar, rir, olhar nos olhos, celebrar, encontrar com um amigo, entendeu? Aproveitar daquele momento de convivência com ele, só isso. Nós não queremos mais nada além disso, né? E isso enriquece a alma, alimenta o espírito. Né? Sem dúvida. Temos que, como diz o Paulinho, cultivar a amizade, né? Cultivar a amizade. Vou sugerir mais um brinde aí para nossa Academia Rio Branco. Hein? Mais uma academia, mais um brinde, né? Isso. O Marcelo está chegando aí com esses outros projetos aí. Você não para, né? Escrevendo livro, tem a fábrica, isso demanda muito tempo. Certamente você tem uma equipe muito boa, né? Você, hoje, como é que estão os projetos aí? Como é que está? Então,
a gente tem, quer dizer, uma sequência, né? O grande objetivo, eu acho que é exatamente conviver, viver bem, conviver e crescer vivencialmente. Hoje, por exemplo, é um dia especial, né? Estava completamente fora do projeto, completamente inesperado, e aí você chega aqui, tem momentos maravilhosos como esse, com o meu xará aqui, nesse lugar sublime. E a vida é isso, a vida tem surpresas também, tem momentos que você deve deixar que aconteçam, né? E eu não poderia perder essa oportunidade, né? 6 horas da manhã, alguém me chama. Hoje, você estava na programação, hoje a gente estaria conversando com o Makerley, que é outro cara que realmente, assim, tem maior admiração por ele, um cara que faz muita diferença na nossa cidade. Surgiu imprevisto para ele, essa próxima semana ele vai estar com a gente aqui. Mas, de fato, agradeço aí de estar conosco e contando essas suas histórias. Vamos com o nosso risoto de fungo, acompanhado aí do escalope de mignon. Xará, você sabe que, de fato, eu não sou chefe formado, eu adoro comida. Eu sou um chefe gelatier, um chefe que faz as sobremesas, os gelatos, mas sempre fui um apaixonado por gastronomia, por culinária, adoro comer bem. E quando eu viajo alguma coisa, eu vou sempre... Meu principal diversão é conhecer restaurantes, cafeterias, então eu vou experimentando novos paladares. Esse é um risoto que está aqui já há bastante tempo no nosso cardápio, risoto de fungo. E a gente agora vindo o inverno, voltando o friozinho aí, chegando ao outono, inverno, a gente volta com o nosso festival de risotos. Então, são várias opções aí que a gente faz um rodízio de risotos ao longo da semana aí. Não, e explorar, né, o paladar, o olfato, porque isso aqui explora tudo, né? O olfato, o paladar, né? E a visão, e agora a gente brinda por causa da audição. Em todos os 5 sentidos, né? Mas o cheiro já chegou aqui maravilhoso. Quando o garçom trouxe, já inundou o ambiente de um aroma que vai... Olha, isso fisiologicamente é incrível, né? O cérebro lê perfeitamente isso. Começa com o odor, vai lá e avisa o cérebro, ó, você vai comer. E ele gosta ou não gosta. Sim. Aí eu brinco lá com o pessoal lá sobre cachaça, vinho, sobre as propriedades organolépticas, né? São propriedades que estimulam os sentidos, né? Se uma coisa não te agradar nesse sentido, não beba uma bebida, ou não coma, porque o nosso organismo tem um laboratório impressionante. Sim, mas tem um pouco da restrição do novo, né? Da novidade ali. Sim. E à medida que o seu paladar vai habituando, eu vejo isso muito no vinho, que hoje estava conversando, inclusive, com uma empresária do ramo de vinhos, ela comentando o quanto se aumentou o consumo no Brasil. E nesses meus estudos, nessas imersões que eu fiz, estudando também o mercado, eu soube que 55% do consumo de vinhos no Brasil são vinhos de mesa, os vinhos suaves. E eu vejo muitas as pessoas querendo entrar no mundo do vinho, e começam aí pelo vinho suave, mas tem às vezes um pouca restrição pela distringência, pelo... o sabor mais adstringente mesmo do vinho seco. Mas à medida que o paladar vai se habituando, é a mesma coisa com o café, por exemplo. Hoje eu não consigo tomar café com açúcar mais, né? O paladar vai habituando e o doce já acaba incomodando um pouco. Exatamente. O paladar tem essa característica, né? Aliás, até recentemente, né, com o umami, né? Mais uma característica do paladar, né? Mais um tipo de sabor que o organismo é capaz de captar, que é o umami, né? A gente nem sabia, né, que tinha isso, né? E também sabores e odores que a gente não conhece é estranho, mas depois, como você disse, se acostuma. A gente tem uma tendência a guardar na memória aqueles paladares da infância. Por isso que a comida da vovó é sempre melhor que a de todo mundo. Porque são sabores que ficam gravados, né, nos nossos neurônios
da infância, né? Sim. É o biscoitinho da vovó, né? É o pãozinho que ela faz, é o café com leite que ela fazia pra gente. Então aquele sabor é um sabor referencial, que a partir dele é que você vai depois diferenciar os outros. Sim. Né? Mas um novo sabor, né? Por exemplo, a comida japonesa entrou no Brasil. Sim. Não tem tanto tempo, né? Eu já era já adulto quando começou a se usar a comida japonesa no Brasil. Então as pessoas relutaram bastante, Sim. né? Hoje já aceitam uma imagem. A italiana, por exemplo, que é essa daqui, maravilhosa, já é uma coisa de infância. Mais, isso aqui, para mim, é um retorno para a infância. Risoto ao fungo com filé é coisa de infância, é coisa de nona, né? É coisa de infância, né? É muito bom, tá uma delícia, hein? A comida japonesa demorou a chegar, mas entrou no gosto também, né, do brasileiro. Hoje é um dos produtos mais vendidos em deliveries, por exemplo. Vocês estão assistindo agora, meio-dia, e ainda não almoçaram, isso eu acho que é até uma covardia, para vocês verem tão bom que está isso daqui. Olha, almoçando um prato saboroso. E melhor do que não almoçar sozinho, almoçar muito bem acompanhado aí com você, Xará, que de fato, prazer ter você aqui. Então, talvez por isso, olha bem, que a comida fica até melhor, que nós juntamos o quê? A convivência com o sabor. E sabor o quê? Isso aqui é um sabor antigo, né? É um sabor antigo com um toque de novo, mas é o sabor que veio da gente quando era criança, né? O risoto, o filé, olha aqui o queijo parmesão aqui, top. É parmesão isso aqui, não é? Sim. Você comentou do sabor de... um vinho mineiro. Vinho mineiro. Bom, eu acho que é só aqui na Sublime que vocês vão conseguir isso. E, inclusive, esse ano a gente retoma aí com os jantares harmonizados. Chegamos a trazer o Carlinhos aqui, Carlinhos Geraldo, da Casa Geraldo. Quando nós vemos inclusive, aqui... já fica a chamada aí, Carlinhos. A gente se falou há pouco tempo, está na hora da gente reeditar aí nossa versão. Hein, então, quando nós viemos aqui, com o grupo da academia, você falou que a gente ia num jantar harmonizado lá Sim, na Fazenda Bem Posta. Bem Posta, isso. E depois fazer aqui também, que ia trazer o pessoal do vinho de Minas. De Minas, trouxe, a gente realizou, eu não sei se na época você estava viajando, não sei, o Omar esteve conosco, o Luiz Carlos. Fiz aqui numa quinta-feira, depois fomos para lá, para Bem Posta, uma fazenda que pertenceu à família Gingli. Eu sei, conheço a fazenda. Você comentou que conhecia antigamente. Eu queria ter ido lá, não sei o que aconteceu. Mas vamos, eu acho que você não estava na época, assim, algumas pessoas da academia vieram, mas vamos reeditar esse evento. Aquela fazenda é uma coisa... Mas você estava falando de sabor de infância, e eu estou publicando essa semana no meu Instagram. Eu sou de Barbacena, como você sabe. Estive visitando a minha mãe e soube que a Esquimone era uma sorveteria que ficou acho que uns 30, 40 anos lá em Barbacena. E me lembro, perdi meu pai muito cedo, eu tinha 11 anos de idade, mas a gente sempre ia aos domingos lá buscar. Tinha um pote, uma vasilha lá para buscar a Esquimone, que era perto da minha casa. E ficamos muito tristes quando fechou, porque fazia parte da história de muita gente ali. E soube que reabriu recentemente. Aí foi um sobrenome italiano? É o nome da marca, não sei especificamente a origem, diz que um nome específico daquele picolé e sorvetes lá fabricados lá, com creme de ovos, creme holandês. E aí ainda brinquei com a filha do proprietário, eles reabriram depois de alguns anos fechados, em outro ponto. Falei, olha, quero ver se a receita original continua, se me remete à minha infância. E eu voltei lá nos meus 7, 8 anos de idade, aí com meu pai, quando a gente sempre ia lá. Até estou publicando essa história aí, tirei umas fotos com ela, até também para incentivar os empreendedores. A jornada empreendedora não é fácil, então eu convido todo mundo a apoiar realmente os empreendedores de pequenos negócios, porque realmente é um desafio. Imagino a tristeza, né, de toda uma história que eles tiveram ao longo de 40 anos, mas a felicidade e a alegria agora de, depois de alguns anos, reativar a marca lá. Mas como diz o Mauro, isso está num dos vídeos que ele coloca, para você ser empreendedor, você tem que aprender a andar em montanha-russa, altos e baixos. E não é fácil, realmente o empreendedor,
Por isso eu sou contra essa história de Partido Trabalhador. O Partido Trabalhador tinha que ser mais dos empresários do que do operário, porque o operário bateu o sino, foi embora, acabou. Né? Não é a equipe que você tem aqui, porque aqui não tem isso. Você fala sobre isso, sobre os funcionários. Tem Se você gente tiver um colaborador, funcionário, que bateu a sineta e ele foi embora, acabou, a sua empresa não anda, não. Sim. Só anda a partir do momento que o cara doa um pouco mais. Sim. E que a gente doa um pouco mais. Então, o empreendedorismo é fundamental. Sim, sem dúvida. Eu sou profissional liberal. Então, isso é Mas também, sem dúvida, empresa, empreende aí. E temos 2 empresas. E é um sobe e desce. Né? Aí vem uma pandemia. Que gera muitos empregos, negócio. Aí você está na alegria, vento em popa, de repente vem uma pandemia. Aí você tem que ter estômago para altos e baixos. Né? E você falou isso. Sim. Mas é a jornada, é a vida. Né? É a jornada. E eu acho também o seguinte, isso, por exemplo, que o Mauro está fazendo, como eu disse, com pitadas de sabedoria, de conhecimento que ele tem dele, da vida dele, da experiência dele, mas também de outras pessoas que ele pega, é uma colaboração para a nossa sociedade. Assim como é uma colaboração para a nossa sociedade, você ter um local como esse que você tem e cada dia primando pela qualidade. Esse é o nosso leitmotiv. Você perguntou sobre a clínica, voltando agora à clínica, e a nossa história na odontologia e mesmo na literatura. É o motivo principal que te faz caminhar na vida. Qual é? Sim. Fazer excelência. Sim. Fazer o que for melhor. O tempo todo em busca dela. Eu vejo você assim, Xará. Sim. Você começou a nossa conversa aqui. É difícil a gente chegar lá, mas quando a gente está em busca dela, a gente fica mais perto, né? Mas você começou a conversa falando isso, de pessoas que são até um pouco especiais. Eu acho que isso é ser especial. Sim. É você criar momentos, situações de busca de excelência. E você, além de estar fazendo isso, que você sempre fez aqui no seu negócio, né, da gelateria, no shopping ou aqui, sempre fez isso, buscar o que há de melhor, a excelência, você está transformando isso para jogar para uma comunidade inteira através da internet. Isso é um trabalho louvável, extremamente louvável. Sim, são desafios que nos movem aí. Agora, esse papo está muito bom. Por mim, eu ficava um bom tempo aqui, mas nós vamos dar um break aqui para terminar de saborear aqui. Já já a gente volta com um cafezinho, mais histórias aí com Mauro Cruz. Estamos de volta aí, finalizando esse Não Almoço Sozinho com meu xará, com meu amigo aí, Mauro Cruz. Na melhor hora aqui, nosso cafezinho passado na hora, um café terroir mineiro aqui, lá do Alto Caparaó. A gente aqui estava conversando, você já conheceu, já passou a madrugada lá, né, no Alto Caparaó. É um lugar maravilhoso, vale a pena conhecer. Você vai estar no topo do Brasil, né? Acima dele só a Serra da Neblina, mas no topo de Minas Gerais, 2.980 metros de altitude. Ô Xará, o papo foi tão bom que eu me esqueci de fazer uma pergunta, mas você não vai escapar, não. Aquele cardápio que nós comemos, né, o prato que nós comemos no cardápio, o risoto de fungo com filé mignon, foi uma escolha minha, mas você escolhe aí o cardápio indigesto. Na verdade, como você... isso não aconteceu, está acontecendo agora no finalzinho, eu já vou escolher para você essa pergunta indiscreta. Mauro Cruz, eu te vejo sempre assim, um cara de bem com a vida, sorridente, contando casos, sempre feliz, sempre alegre, sempre uma palavra bacana para os amigos, para os conhecidos. Eu queria saber, Mauro, o que tira o Mauro Cruz do sério? Com certeza, nada que está nesse cardápio aqui, que aqui só me leva para a alegria. Tudo que contém aqui nesse cardápio da Sublime. Porém, o que me tira do sério é encontrar pessoas que
não tem simplicidade, não tem amor no coração, não tem honradez, não tem a dignidade. Xará, e quem você traria para sua mesa? Quem você gostaria de almoçar acompanhado? Pode ser uma pessoa, né, alguém que você admire, ou alguém que já não está mais no seu convívio? Olha, qualquer pessoa que não tenha isso, qualquer pessoa que não me tire do sério, qualquer ser humano, por mais simples que ele se sinta, porque eu não acho que tem ninguém mais simples do que o outro, né? Qualquer pessoa qualquer ser humano, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer valor no bolso, de qualquer condição, física, financeira, qualquer tipo, cultural, não importa, pode ser absolutamente sem cultura, mas que tem um bom coração, é meu companheiro de mesa. A gente finaliza aí sempre brindando aí com um cafezinho, acompanhado aí do Zelato Zeríssimo. Quem quiser. Olha, salve o Caparaó. Oi, esse está sem adoçar, nem trouxemos, você Não, costuma deixa adoçar? assim, salve o Caparaó. Me voltei no tempo. Visitei o Caparaó quando era criança e acampei lá em cima, no alto do pico. E grandes cafés, inclusive para exportação, saem daquela região ali do Alto Caparaó. A região é linda. Xará, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, obrigado pelos presentes que irão para nossa biblioteca. Já já vou estar lendo esse aqui, hoje à tarde mesmo vou estar lendo esse Viagem ao Polo Norte. E vamos sortear para você que está nos acompanhando aí, um exemplar aqui para você que interagir na nossa rede social, Mauro Cavaco Oficial no YouTube. E aproveito para te convidar toda quinta-feira, não almoce sozinho, ao meio-dia, sempre com um convidado especialíssimo como o meu xará, Mauro Cruz. E Mauro, quem quiser comprar... Sim, Clube de Autores. Clube de Autores. Site onde estão todos esses livros. Não só esses, mas tem vários outros, inclusive científicos também. É um site muito interessante que pode abrir oportunidades para vários escritores. Chama Clube de Autores. É só entrar pelo Google e colocar o nome do autor, nesse caso, colocar o meu nome, vocês vão encontrar todos os livros. Se gostarem, aproveitem e mostrem para as crianças, e depois as crianças podem dizer para mim o que acharam. O maior pagamento da vida é receber uma mensagem das crianças. Obrigado, Xará, obrigado à sua equipe toda que estrutura tudo isso. Obrigado por essa patrimônio que você está criando no Juiz de Fora, não só dos sabores, mas também do modo de viver. Isso aí, obrigado e até a próxima semana.